sabe aquele disco que parece que não foi feito para o tempo dele? Ou seja, que teve um reconhecimento depois, ou que às vezes nem mesmo depois conseguiu ter esse êxito. Hoje a gente vai falar de discos que parecem ter vindo na hora errada, não tava no time certo, mas que são discos ótimos, só não tiveram reconhecimento num período. Olá, amantes da música brasileira, embarque com a gente porque a gente vai falar de grandes clássicos que nem sempre foram clássicos assim. Vocês vão ver aqui no vídeo, mas tudo depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Araçá Azul foi um disco altamente experimental de Caetano Veloso. Vergonha na cara, bota essa porra pra funcionar. Caetano Veloso que vinha de álbuns populares, ou seja, Caetano Veloso sempre foi da música popular, não tinha muito esse viés de música ultra experimental e tudo, mas Araçá Azul veio pra quebrar isso. Caetano Veloso ficou uma semana inteirinha fazendo ali as canções, só ele e um técnico de som ali, lógico, o André Midani, que era o grande bambambam da gravadora, ele deixou aquilo acontecer. E Araçá Azul saiu. Cara, e é basicamente isso. É um som muito experimental. Evidentemente que teve problemas com a crítica e é claro que teve problemas com o público. Se a crítica achou que aquilo não era legal, imagine o público. Caetano Veloso chamou o Araçá Azul de um disco para entendidos. Então parece que nem Você fala de uma maneira burra. Nem a crítica especializada é entendida e o público muito menos. Como você é burro? Mas esse disco tem um recorde, isso mesmo, um recorde no período, que foi o recorde de devoluções de disco. Isso mesmo, as pessoas compravam e devolviam ao ver que aquele som era completamente maluco. Eu não pedi nada a ninguém, não pedi nada ao Brasil, não pedi banana nenhuma. Por essa difícil digestão do disco por parte do público, é um disco que ele ficou ali meio esquecido. Hoje ele é cultuado por uma pequena parcela do público, eu não sei se ele ganhou esse aspecto cult de outras obras que a gente vai falar que ganhou, mas ele de fato na época foi um fracasso total. Hoje eu não acho o Araçá Azul um dos grandes discos do Caetano. Caetano tem uma discografia muito boa. Não sei se o Araçá Azul é desses discos não, sabe, cara? Mas vale a pena você dar uma ouvida. Se você não conhece esse disco, afinal, obviamente não tem nenhum grande sucesso do Caetano nesse disco. Tem que me respeitar, cara. Qual é? Se você quiser ouvir esse disco, vá lá. É interessante pra vocês entenderem esse lado experimental de Caetano. Pois é, o lado experimental é uma coisa muito difícil, né? Digamos que Jardim Macalé não é uma pessoa que sempre foi uma música muito normal, né? Ele flertava um pouquinho com essa coisa experimental, com uma coisa muito ultra instrumentista. É sensacional, assim, o trabalho do Jardim Macalé. Mas em contraste, foi mais uma vez um disco difícil de assimilar. Papo furado. Um disco de difícil apelo radiofônico. Que nada, tudo é música. Também foi um disco que ficou meio esquecido ali. Acho uma merda. Esse sim, assim como grandes discos do Jardim Macalé, ganharam a posteridade mais cult, digamos, mais vanguardista. E aí, esse disco tem o seu lugar ao sol. Mais tarde do que nunca, né? Talvez mais até do que o Araçá Azul. Se o Araçá Azul não fosse do Caetano, teria menos espaço ainda do que o Contraste. Caetano é Caetano, eu sou eu, cada um na sua. Outro que teve problema com o lance experimental, e eu já vou dizer, esse eu discordo, mas assim, completamente, é o Tom Zé. Todo mundo sempre soube que o Tom Zé tem um aspecto experimental muito forte, sempre foi conhecido por ter aquelas músicas meio malucas, músicas meio doidas. Eu esfrego no meu corpo uma pitada de você. Ai! Mas o disco, ou os discos que fazem o Tom Zé sumir, são discos espetaculares e que na época, obviamente, não foram compreendidos, foram apagados. Estudando Samba, Todos os Olhos, principalmente, é o que compõe esse período. Aí você vai dizer, pô, Celino, mas Todos os Olhos, né, um disco consagradíssimo, Estudando Samba também, não é? Pois é, no período não, no período muita gente criticou, no período o disco foi esquecido, o Tom Zé ficou no ostracismo, aquele famoso ostracismo, ele ficou praticamente nos anos 80 inteirinho, sem lançar nenhum disco, completamente esquecido, ia desistir da carreira, até que nos anos 90, o líder do Talking Head, o David Byrne, encontrou o Estudando Samba, olha só, e aí ele relançou o Estudando Samba, os discos do Tom Zé lá nos Estados Unidos. Until I got back to New York and I played it and I thought,
This is amazing. This sounds like the most modern music from anywhere in the world. Foi um sucesso nos Estados Unidos e aí sim o Brasil percebeu, digamos assim, tardiamente a falha que tinha tido com esse período do Tom Zé. Hoje, o Estudando Samba é um disco cultuadíssimo, o disco mais cultuado da carreira do Tom Zé. Todos os Olhos também é um disco reconhecidíssimo, até por conta da capa, né? A capa completamente diferente. A capa ficou tão bonita que vou vestir um paletó para ir ver um cu na Praça da República. Isso fez com que o disco retomasse, isso fez com que o disco renascesse e o ostracismo do Tom Zé só nos mostrou a pérola que é a obra dele. Incrível, né? Mas assim, é um disco que num período também não deu muito certo. Tem discos que ficam nesse limbo, você não entende direito ele, como é que ele é e tudo. E talvez pro período a coisa seja muito difícil. Os anos 70 tá repleto disso. Aconteceu muita coisa nos anos 70. Muita gente tentou virar a página mais ou menos do que era a carreira. Assim como foi no Araçá Azul, Tom Zé também tava trazendo ali sua característica. Os Mutantes eram aquela banda psicodélica ali, como se fosse uma segunda fase dos Beatles. Que você me queira, não leve a mal. De repente, perdeu ali uma integrante muito importante que trazia esse lado lúdico, um lado, digamos, mais cênico, que é a Rita Lee. E aí não podia, tinha que ser uma coisa mais técnica e tudo e pau. E aí, de repente, eles me convidaram para me retirar dos Mutantes. Então eu saí dos Mutantes. E comigo eu acho que saiu o humor, saiu um monte de coisa. A Rita Lee sai dos Mutantes porque os Mutantes querem seguir uma nova linha. Então eles lançam um disco chamado Tudo Foi Feito Pelo Sol. E cara, esse disco mais uma vez causou extrema estranheza. Não só por conta de não ter mais a Rita Lee, ser uma formação, uma segunda formação, digamos assim, mas também porque o disco é um disco de rock progressivo. Rock progressivo era o caminho que estava tomando ali nos anos 70 e os Mutantes quiseram embarcar nessa. Só que era muito diferente do que os Mutantes faziam. Então o disco talvez não tenha sido tão bem aceito como ele é hoje. Hoje a gente sabe que depois da fase Rita Lee tiveram alguns discos legais dos Mutantes ali. E o Tudo Foi Feito Pelo Sol hoje é cultuadíssimo, mas no período não foi. E por falar em disco que hoje é cultuadíssimo e no período não foi, temos que falar do filho de José e Maria, de Odair José. Esse daqui é um caso à parte. O Odair José tava mudando de gravadora, né? Ele saiu da CBS, que era aquela ultra romântica, ele fazia discos românticos, era um sucesso de vendas, então ele vai lá pra Philips, ele quer fazer ali, digamos, uma repaginada na carreira. Só que o pessoal da gravadora, o que eles querem? Eles querem o Odair José, eles querem segurar a gravadora vendendo discos, que o Odair José é esse tipo de artista, o artista que vende disco, vai fazer uma música romântica, vai vender aquela música chamada de música brega, vai vender, todo mundo vai ficar feliz e tá tudo certo. É isso mesmo. Quando você vai voltar, isso eu não sei. Só que o Odair José, ele chegou com uma proposta de fazer um disco duplo com 24 canções e conceitual. Meu Deus, o pessoal da gravadora ficou maluco, assim, pensou, meu, o que você tá fazendo, Odair José? Em vez de você ser o cantor romântico que vai vender bilhões de discos e que vai deixar a gente rico, vai segurar a gravadora, vai segurar nossas finanças, você quer ser um cara cult, você quer ser um cara experimental? O disco, ele traz a história de uma perspectiva de um Jesus Cristo moderno, e que é envolvido com drogas e que também questiona a sua sexualidade. Não sou, não. Ou seja, nada ortodoxo, todo aquele público, um Brasil católico no período, né, o Brasil cristão, como sempre foi, em sua grande maioria, não ia aceitar aquilo. E o Odair José, ele conseguiu lançar esse disco, não conseguiu fazer o disco duplo, o cara falava, ó, faz um disco aí com menos faixas, ele reduziu a história, ficou um disco ali, quebrou a cronologia também da história, mas ele conseguiu lançar esse disco conceitual. E cara, o disco não foi bem aceito. Evidentemente que a crítica não entendeu o disco e evidentemente que o público que ama o Odair José, o público que adora aquele artista, não esperava aquele tipo de trabalho, né? Não era o tipo de trabalho que o pessoal estava habituado a ouvir o Odair José. Ou seja, fracasso de venda, fracasso de crítica. Segundo o próprio Odair José, ele falou aqui nesse estúdio pra gente, né? Quando a gente entrevistou ele, ele falou o seguinte, que aquele disco, o público que gosta do Odair José não queria aquele Odair José. E o público que não gosta do Odair José não ia aceitar o Odair José fazendo disco cult, né? Ou seja, o disco ficou num limbo danado. Hoje o disco foi redescoberto, o disco foi revisitado e é um absurdo sucesso cult, né? O disco foi relançado, hoje o disco é caro, né? Que a versão original da época hoje tá muito mais caro, ou seja, é um disco cultuadíssimo. Isso acontece muito, né? Isso acontece bastante nesses, digamos, discos que não são entendidos na hora, mas que às vezes ganham uma posteridade muito forte e que ajudam o artista a deixar a sua obra um pouco mais perene. As pessoas estão começando a entender o marco da minha carreira. Acho que o Odair José não existia
existiria hoje sem o filho de José e Maria. Pois poucos discos do Tom Zé. Engraçado. Pois poucos discos do Odaí José sobreviveram tanto ao tempo quanto o filho de José e Maria. É assim como vídeos também. Alguns vídeos aqui do canal, eles não vão tão bem no começo e tal, mas depois, você lá na frente, revisita, o pessoal descobre e vai legal, né? Ou seja, também tem esse tipo de caso no YouTube. Mas pra esse vídeo não flopar, né? O que a gente quer é que vocês assistam, que mande para as pessoas, compartilhe esse vídeo, deixa o like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ou seja membro daqui também, ajuda a gente pra caramba, tá bom? Tem um grupo de WhatsApp lá que você pode receber os vídeos antes, ajuda a gente demais. E é claro, quando eu tô falando de disco que ficou pra posteridade, vocês devem lembrar do Racional, do Tim Maia, volume 1, volume 2. Cara, esse disco deu tanto problema pro Tim Maia, mais uma vez a gravadora não queria fazer aquele trabalho. Tim Maia trouxe um disco sonoramente muito bom, as bases estavam todas criadas e tudo. Quando o Tim Maia foi colocar as letras, ele tinha achado na casa do Tibério Gaspar o livro do Universo em Desencanto. É uma espécie de religião que fala sobre desmagnetizar, né, abrir mão das coisas terrenas pra você desmagnetizar, pra encontrar um ser superior, enfim. Era um lance meio religioso. Que beleza! E ele quis trazer isso para o disco. Era o disco Racional sobre o Universo em Desencanto. Cara, eles não quiseram fazer isso, eles não quiseram lançar esse disco. E o Tim Maia, ele pegou as masters e ele mesmo lançou por ele mesmo. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. Era a primeira aventura do Tim Maia no mundo independente. Ele que faria depois o seu selo, né, a Seroma. Aqui não, aqui ele tentou lançar sozinho e quebrou a cara. O disco foi um fracasso extremo, muito pouco vendido, muitas cópias ficaram com o próprio Tim Maia. Eu tenho culpa, tem culpa eu. E depois ele acabou desistindo aí dessa seita, dessa religião, né? Eu não sei exatamente como definir, mas ele desistiu desses dogmas que ele tinha trazido pra si e voltou a ser o velho Tim Maia desordenado. Acontece que hoje a gente sabe, né? Vai comprar um disco do Tim Maia Racional, o disco é carérrimo. Fora que o disco também virou uma espécie de desejo cult. Ele ficou pra posteridade como uma vanguarda absolutamente luxuosa, chegou a dar nome de grupos. Vocês conhecem o tal de Racionais MCs? O nome eu trouxe, né? O disco do Tim Maia. Eu acho um nome bonito, assim, esteticamente, assim, o R, pá. Pois é, Racionais por conta do Racional, o disco do Tim Maia. É ou não é um disco importante da música brasileira? Mas na época foi esse fracasso. A demagogia é pior do que a mentira. É como um vinho que vai maturando, uma coisa que vai melhorando e o tempo vai dando ali, vai colocando as coisas no seu devido lugar. I love you. Às vezes o artista ele tem um disco que ele é muito bom e aí, após esse disco muito bom, ele fica um pouco refém do sucesso do anterior. É o caso do Belchior. Belchior lançou o Alucinação, cara, um disco espetacular. A gente tá lançando um livro sobre esse disco, link na descrição. A gente tá lançando um livro sobre esse disco, então fiquem atentos aqui com a gente, tá bom? É o disco Alucinação. Então a gente tá lançando lá os 50 anos de Sonho de Sangue, porque esse disco tá fazendo 50 anos, o disco é de 76. O Belchior, ele saiu da gravadora Philips, né, da Polygram, depois que ele lançou ali o Alucinação, que foi um extremo sucesso e tudo. A gente conta essa história num vídeo que a gente fez sobre esse disco aqui, mas depois ele já na WEA, ainda com o Mazola, ainda com o Midana, ainda com a galera que era ali da Polygram, ele lança o Coração Selvagem, que, cara, esperam uma espécie de Alucinação 2. E esse é o problema, né? Alguns discos, eles não são muito entendidos na época, esperam que repita-se o modelo, como se o artista não pudesse fazer uma paginada nova, mostrar uma nova perspectiva do trabalho. E aqui o Belchior mostra um trabalho absolutamente diferente ali do Alucinação, né? É um trabalho mais romântico, é um trabalho mais tranquilo, mais amadurecido, né? Menos porrada, menos pedrada, né? Como foi o Alucinação. A Alucinação é todo pedrado, a Alucinação é todo cortante. Mais uma vez, tem detalhes lá no nosso vídeo que a gente fez aqui só sobre esse disco. Quero começar dizendo que não concordo com a posição demonstrada. Então você vai entender que esperava-se que aquele fosse o roteiro que seguiria o Belchior e ele não seguiu. Coração Selvagem hoje é reconhecido como um dos grandes álbuns também da carreira do Belchior, então isso foi só no período, foi um estranhamento de período, e isso acontece muito. O Los Hermanos, como eu já falei aqui, passou por isso de uma maneira bastante complicada, não é? É o tal do Ana Júlia. Eu sempre falei desse caso aqui. A gente já fez um vídeo falando sobre a música Ana Júlia. Quando a gente falou dos melhores discos dos anos 2000, também cheguei a falar sobre isso, sobre ficar refém daquele grande sucesso e principalmente refém do sucesso do primeiro álbum. Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não.
O primeiro álbum do Los Hermanos, ele tem um sucesso muito grande, muito por conta do sucesso de Ana Júlia, que é uma música que ganha versões, milhões de versões, versão de forró. Até o nosso querido Jim Capaldi convidou o George Harrison, um ex-Beatle, pra tocar a música Ana Júlia, né? Então tem êxito, né? A música tem êxito. Só que no segundo álbum, o bloco do Eu Sozinho, o Los Hermanos não quis seguir a mesma linha. E aí, galera, todo mundo que tava esperando aquele espécie de Ana Júlia 2, aquela banda pop, né? Era uma banda que misturava marchinha com hardcore, com metais. Era uma coisa da época, né? No final dos anos 90, essa mistura era muito comum. Mas era uma banda ainda assim muito popular, não é? A popularidade caiu bastante. O segundo álbum não foi entendido. Foi uma mudança muito brusca para os fãs. Então, a sorte do Los Hermanos é que quem ficou fã, ficou muito fã. Então sabia todas as canções, tudo de trás pra frente. Cara, eles iam saber tudo, eles iam gostar mesmo do disco, não ia ficar refém só de uma canção. Só que a partir do bloco do Eu Sozinho, Los Hermanos mudou completamente ali a sua obra até lançar o Grande Ventura, que é o disco definitivo do Los Hermanos. Mas pra o Ventura existir, o bloco do Eu Sozinho teve que sofrer aí as pedradas do tempo e as pedradas de não ser mais uma banda pop que tava ali, uma banda mais indie, uma tentativa de ser indie, né? Assim como foi o disco Efêmera da Tulipa Ruiz, que também quando surgiu não se entendeu muito bem. Esse aspecto indie tava muito em voga, tava começando a surgir, embora o disco Efêmera é de 2010, então ali já os Los Hermanos já tinham se desfeito, né? Já tava cada um pro seu lado, mas esse lance indie tava muito forte. E assim, era muito difícil receber disco dessa forma. E foi difícil receber o Efêmera, que foi ganhando pouco a pouco esse gás, né? E esse aspecto de um álbum realmente muito bom, que é um álbum muito bom. Efêmera, vale a pena vocês ouvirem lá, Tulipa Ruiz. E outra banda que teve problemas também ali com continuações foi os Secos e Molhados, mas aí a gente vai trazer um álbum que primeiro é um álbum muito bom, só que esse de fato sofreu problemas. Eu acho que até hoje ele é meio esquecido, ele sofre algum problema, umas rebabas até hoje. É a volta dos Secos e Molhados, o terceiro disco. Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer, ué, mas não tem só 2 discos, os Secos e Molhados? Pois é, eu vi, pra fazer até esse vídeo, alguns sites, né, alguns locais trazendo a discografia dos Secos e Molhados, e traz a discografia só com 2 discos de estúdio, como se fosse só aqueles 2 com o Ney Matogrosso e com o Gerson Conrad. Não, o João Ricardo tentou retomar a banda depois da saída desses grandes ícones. E aí ele fez ali a grande volta dos Secos e Molhados, que é um disco, cara, muito bom. Cara, é um disco honestíssimo. Diria que até equiparável aos 2 primeiros. Muita gente até vai me jogar pedra por causa disso, mas eu acho equiparável. Tirando a canção Que Fim Levou Todas as Flores, tirando essa canção que realmente foi uma canção que tocou em rádio, foi uma canção conhecida, o resto do disco é absolutamente desconhecido, mas é um disco muito bom, muito sólido e mantém uma linha Secos e Molhados. É um disco dos Secos e Molhados, muito bom. Agora, só o fato dele não ser reconhecido em alguns lugares que mostram a discografia da banda, ou pelo fato também de não ser mais a banda de formação original. Parecia, mas não era eu. Afinal, o Ney Matogrosso já tava na sua carreira solo emplacada ali, Gerson Conrad também já não tava junto, era mais o João Ricardo tava tentando levar aquele trem, não é? Talvez não tenha tido essa atenção, talvez até hoje esse disco não tenha tido a atenção que merece, mas mereceria se ouvir esse disco, tá? Esse disco é muito bom. Então, por conta disso, era uma banda que já tinha implodido, era uma banda que já tinha passado o grande boom, foi um boom muito rápido que assustou até os próprios integrantes, né? Então, o sucesso dos primeiros discos fez com que a gente esquecesse, eclipsasse um pouco aí o terceiro disco dos Secos e Molhados, que, repito, é um disco bom. Se quiserem, vão lá ouvir, voltem aqui, comentem aqui, se vocês não acharem bom. Aí as pessoas dizem assim, nossa, adoro sua música nova, eu disse, não é minha, não sou eu, né? Mas eu acho um disco, sim, muito bom, um disco subestimado, ou seja, sofreu um pouco por conta dos seus antecessores. Às vezes você espera algo da banda, um disco que aquela banda traz. É o que aconteceu aqui com Caetano Veloso no Araçá Azul, e aconteceu também com a Legião Urbana no A Tempestade. A Tempestade é um disco diferente, é um disco triste, obviamente que não que os discos da Legião sejam um disco super alegres e tal, mas esse estava um tom abaixo ainda, né? Tava um pouco mais na fossa, digamos assim. Que todo mundo pede música da Legião e fica um auê. E também aspectos técnicos fizeram críticas terríveis do disco, né? Ou seja, quando o disco surgiu, muita gente criticou, os críticos caíram de pau matando, falando do aspecto técnico, até falando de algumas letras, dizendo que as letras estavam mais rasas e tudo. Ou seja, foi um disco pouco celebrado e até o público mesmo recebeu um pouco morno ali o lance da Tempestade. Não foi um disco tão bem assim celebrado. É claro que depois da morte do Renato Russo, toda aquela aura do disco, ela começou a ser percebida por uma ótica
diferente, mostrando que era um artista que estava se despedindo. Muito triste, muito difícil de ouvir, muito difícil de fazer aquele disco. E das coisas mais tristes é ver a voz do Renato debilitada e registrada. Daquele jeito, Renato sendo o cantor que sempre foi, um grande cantor, um grande intérprete. Acho que você não percebeu. A gente também fez um vídeo completo sobre esse disco aqui, a gente vai deixar no card pra vocês, vale a pena acompanhar lá, mas é um disco que é impressionante. Pra mim, como a discografia do Legião ela é curta e ela tem muitos sucessos, né, muitos discos de sucesso, eu acho que ele ainda não é o mais celebrado, mas hoje é impressionante. O carinho que o fã tem para o A Tempestade hoje, eu acho que foi se ganhando com o tempo. Me desculpe a modéstia, mas todos os LPs da Legião Urbana têm clássicos. Com o tempo o pessoal foi revisitando esse disco e com o tempo esse disco foi ganhando, mais uma vez, como se fosse um vinho, né? Mais uma vez, como se fosse algo que ficou maturando ali, né? Algo que ficou curtindo, algo que ficou ali, de uma certa maneira, ganhando forma no imaginário popular. Aí o público começou a aceitar mais esse disco a ponto de ser o disco favorito de muitos dos fãs da Legião. Ou seja, sai de um disco absolutamente reprovado para um disco querido, para um queridíssimo disco. Por exemplo, aqui no canal a gente não pode sair soltando vídeo sobre um disco se o vídeo não tiver saída, se não tiver público querendo ver aquele vídeo. É muito trabalhoso, é muito perigoso a gente lançar um disco, um vídeo sobre um disco e o vídeo não ter saída. E a gente teve segurança de lançar o A Tempestade, porque tinha muito fã aqui que falava da Tempestade com propriedade e com carinho. Ou seja, é um disco que foi ganhando também ali com o tempo, né? Mas tem muito disco por aqui, gente, que a gente pode comentar. A gente fala aqui também muitas curiosidades, a gente vai deixar aqui, olha, quando a gente fala de discos, vou deixar a Tempestade aqui pra vocês verem lá como é que foi essa história, que é muito importante pra vocês. Agora, quer ver uma coisa um pouquinho diferente? Ó, o vídeo das prisões, lembra das prisões? Artistas que já foram presos. Vocês sabiam que esses artistas foram presos? Vamos deixar aqui também pra vocês, porque esse vídeo fica por aqui, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.